Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Diante desta caminhada que nós estamos fazendo com nosso Senhor, no Evangelho de São Marcos, nós encontramos hoje essa figura desse homem paralítico. Quem é o paralítico? O paralítico é aquela pessoa que, diante do corpo dela, que nós temos vários movimentos, né? Nós movimentamos as nossas mãos, nós movimentamos os nossos pés, nós conseguimos mexer de um lado com o outro com a nossa face, né? Diante disso, esse corpo ele perde o movimento. Esse movimento ele pode ser total ou ele pode ser parcial. Então, de repente, a gente encontra pessoas aí que elas não conseguem mover o pé, a perna. Tem outros que não conseguem mover o braço. Quantas pessoas que nós nos deparamos aí que elas estão sentadas numa cadeira de rodas, porque elas não movimentam os pés. E é justamente esse homem paralítico que vai diante de Deus. A nível espiritual, a paralisia ela pode ser comparada com o pecado. Então, o pecado não permite que nós
nos movimentemos para Deus. Ele não permite que nós estejamos com Deus. O pecado nos tira de Deus. Então nós não temos como ir, porque o pecado é uma grande ofensa ao Senhor. Foi isso que aconteceu lá no paraíso, com os nossos primeiros pais. É por isso que Jesus agora, ele olha para aquele homem e ele diz o seguinte: olha, os teus pecados estão perdoados. Aí aqueles homens, que são os doutores da lei, porque eles não aceitavam Jesus como Deus, eles fazem uma pergunta para eles mesmos, um questionamento, que na verdade é uma verdade que ele está dizendo. Eles estão dizendo, embora eles não estejam acreditando. Ele diz assim: ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. Se o pecado nos afasta de Deus, se o pecado nos faz abrir a porta do inferno para que nós possamos ir para lá, porque o tentador, o diabo, é isso que ele faz, ele quer que nós pequemos. A única pessoa que pode nos tirar desta situação é Jesus Cristo. Se você está com qualquer tipo de pecado que causa uma paralisia, porque olha, cada um tem o seu pecado. São Tiago vai dizer que cada um tem a sua inclinação a pecar. De repente, o pecado que eu tenho não é o que você tem, mas é pecado. Eu tenho o meu, você tem o seu. A única pessoa que pode tirar esse pecado é Jesus Cristo. E ele só pode ser tirado na hora que eu me arrependo de ter cometido ele e vou a Jesus e digo: Senhor, eu estou nessa paralisia, eu estou nesse pecado, por mim mesmo eu não consigo sair, o Senhor pode me tirar desta situação. Aí Jesus disse: eu como Deus, eu te tiro. Aí a porta do céu se abre para nós e a do inferno se fecha. Só, meus irmãos, que não dá para pedir perdão do pecado. Isso é para nós católicos, isso precisa ficar bem claro. Não dá para pedir perdão, o perdão do pecado lá no seu quarto, lá na sua casa, ou simplesmente ali você entra na igreja e lá no fundo você se ajoelha e diz: Senhor, eu te peço perdão. Você pode até fazer isso, mas esse pecado só pode ser perdoado no confessionário. Se você quiser ir para o céu, você tem que ir no confessionário. Se você não for no confessionário, você não entra no céu. Eu vou repetir de novo, porque isso precisa ficar bem claro. Porque isso não está claro na cabeça das pessoas. Se você quiser ir para o céu, o único lugar onde você pode abrir a porta do céu e você não ir para o inferno, porque o pecado é que leva para o inferno, o único lugar para você tirar isso é no confessionário, com o sacerdote. Você tem que ir lá e dizer para o padre, que representa Jesus naquele momento: olha, padre, eu estou arrependido e eu fiz isso e eu não quero mais fazer. Aí o sacerdote vai estender as mãos, o braço, vai fazer o sinal da cruz, vai pronunciar as palavras de absolvição e naquele momento você está perdoado. Se você não fizer isso, se você não der esse passo, você pode ser a melhor pessoa que você possa até achar, mas você não vai se salvar.
É interessante que tem pessoas por aí que dizem assim, eu não me confesso porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu não sei se vocês sabem, mas o inferno está cheio de gente boa, viu? Lotado. Está apinhado de gente boa lá. Porque o cristianismo, eu já falei aqui, não é a religião do bom comportamento. É a religião onde o pecador se reconhece pecador diante de Deus. O pecador reconhece diante de Deus que ele ofende a Deus. E ele se dirige a Deus e pede perdão. Porque, olha, tem gente que não é da igreja e tem um comportamento excelente. Gente boa mesmo. É por isso que eu estou dizendo que o inferno está apinhado de gente boa. Ruim e boa. Aquele homem ele foi levado por 4 pessoas. Levaram para que Jesus pudesse curá-lo. E Jesus o perdoou. Se você não for, você estará perdido. Às vezes lá no confessionário eu falo assim para as pessoas. Porque tem pessoas que dizem, né? Olha, eu estou há 10 anos que eu não me confesso. A última vez, padre, foi quando eu fiz a primeira comunhão. Aí a primeira coisa que eu falo para a pessoa é a seguinte, olha, você desde da sua primeira comunhão até hoje, você estava colocando em perigo a sua salvação. Aí eu digo assim, olha, se você morresse ontem, você estaria no inferno. Graças a Deus você veio. Agora você pode falar os seus pecados. Aí a pessoa vai e fala, aí no final eu dou a absolvição e disse, agora você está livre. Livre para ir para o céu. O diabo que estava contente com você, agora ele se entristeceu. O inferno ficou triste. E o céu ficou alegre. Os anjos e os santos estão batendo palmas diante de Deus e dizendo, Senhor, agora essa pessoa vai fazer parte também dos eleitos. Eles vão morar agora conosco no céu, porque confessou o pecado. Qual é a sua condição? Agora eu vou falar uma outra coisa. Vocês tomem cuidado, porque tem aquelas pessoas que elas estão numa caminhada, né? Porque a paralisia é assim, de repente eu estou aqui, meus braços estão se movimentando muito bem, vou falar da paralisia do braço, né? Que de repente eu perco o movimento, e eu começo a observar assim, olha, que eu estou começando a ficar com uma certa dificuldade de levantar meu braço. Aí eu vou observando, aí quando eu levanto começa a doer aqui, começa a doer acolá, e de repente quando eu olho meu braço está durão e eu não consigo levantar mais. A paralisia ela pode acontecer dessa forma, né? Vai se perdendo os movimentos aos poucos e quando se percebe a pessoa já não consegue mais se movimentar. Aqui são aquelas pessoas que elas estão numa caminhada de santidade mesmo. Ela está, olha, realmente aquela pessoa ela está numa vida de santidade, caminhando certo. Só que o demônio, ele começa a fazer com que aquela pessoa, ela retorne à vida passada. E sabe como é que o demônio faz com que a pessoa volte à vida passada? Aos poucos. Vocês viram que eu falei que o meu
braço está aqui, movimentando, né? De repente eu começo a observar que tem alguma coisa estranha, aí eu vou deixando, quando eu percebo, meu braço está duro, eu não consigo mais mexer nem de um lado para o outro. O braço está bom, aos poucos ele foi parando e ficou. É assim que o diabo faz na alma de pessoas. Elas estão levando uma vida santa. Aí de repente o diabo começa a neutralizá-la aos poucos. Sabe como é que é? É assim. Alguém diz assim para você: nossa, você está exagerando demais. Você vai na missa todo dia? Não precisa. Não há necessidade. Para que ir todo dia na missa? Olha, o mandamento diz assim que é só no domingo. E é verdade, é no domingo. Só que aquela pessoa aqui, ela ia no domingo e passou aí na segunda, na terça e na quarta, ela começou a entrar num estado de graça muito maior, porque participando da missa, recebendo a Eucaristia, ela vai tomando força, ela vai tendo noção das coisas, ela vai percebendo, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é bom, ela vai se assemelhando cada vez mais a Deus. Aí o demônio manda o secretário, né? Nossa, você está exagerando demais, não precisa ir todo dia. Aí você, por respeito humano, querendo agradar aquela pessoa, em vez de agradar a Deus, porque você já estava agradando a Deus, aí agora você quer agradar, né? Não quer passar por chacota, fica ali naquela onda, aí você começa, né? Aí você deixa de ir na segunda-feira. E aquela pessoa, ela nem vai, viu? Ela não vai na missa, não. Aí depois começa, né? E realmente eu acho que eu sou exagerado. Porque você vai olhando ao seu redor e você começa a perceber realmente que nem todo mundo vai todo dia. Até mesmo aquelas pessoas que participam, que dizem que são da igreja, realmente elas vão só no domingo. Aí olha, eu estou exagerado. Aí você já não vai na terça. Depois você já não vai mais na quarta. E vai eliminando. Aí chega o ponto de você chegar no domingo. Pronto, agora você está indo no domingo. Aí com pouco dia diz: nossa, olha, não precisa ir hoje não, vamos na praia. Está um calorão. Aquela pessoa que falou para você. E aquela pessoa ela já está começando a gostar de se relacionar com você, porque agora você já está se assemelhando a ela. Você já não está mais se assemelhando a Deus, você está se assemelhando a ela. Aí ela te tira, pronto. Quando você pensa que não, acabou. Você já não está indo mais. Você era um incômodo para aquela pessoa e ela já não é mais um incômodo para você. Vou dar outro exemplo para acabar. Tem uma pessoa que eu acompanho ela já há muito tempo, né? Há muito tempo. De repente essa pessoa sumiu, não apareceu mais. Olha, estava caminhando numa vida de santidade assim, olha, que era uma beleza. Aquele tipo de pessoa que quando chega incomoda, mas não incomoda porque fica fazendo coisa, não. O ser da pessoa, o jeito dela incomoda. Então sumiu. Bem, sumindo, eu disse assim: alguma coisa está acontecendo. Tá bom. Aí um dia eu mandei uma mensagem, né? Ei, como é que você está? Ah, estou bem. Olha, eu acho que a gente precisa conversar, né? É, padre, tá certo. Vamos marcar para tal dia. Aí marcamos tal dia. Ah, padre, nesse dia eu não posso. Aí eu disse: bem, tem alguma coisa errada. Vinha com frequência, já não está vindo mais. E quando eu marco, diz: eu posso, depois não pode. Então que dia que pode? Aí tá bom, marcou o dia. Quando essa pessoa veio,
Aí eu olhei para ela, só em olhar, eu vou usar o termo agora por causa do evangelho, mas não foi isso que eu pensei na hora. Eu disse, está paralítica. Só em olhar. Aí sentou ali, e eu já comecei a perceber que estava paralítica pelas vestes. Porque a pessoa, ela se vestia modestamente, de uma forma bem assim, bem modesta. O jeito como ela entrou e conversou comigo, eu disse, tem alguma coisa estranha, não é assim que essa pessoa, quando me encontrava, ela fazia. E ali eu fui observando e fui conversando. Aí chegou um momento que eu disse, olha, você está diferente. Você já observou que você está diferente? É, padre. O senhor está achando? Eu disse, estou. Em que você está vendo? É a sua roupa. Não era assim que você se vestia. Olha o jeito de você falar. Não era assim que você falava. Aí, padre, eu estou lendo um livro. Aí começou a falar que estava lendo um livro, né? Aí que livro? Aí falou o livro que estava lendo. Aí eu disse assim, e os outros livros, aqueles livros que você costumava ler de espiritualidade? Eu estou lendo só esse livro. Aí eu disse assim, você está vendo? Você agora está lendo esse livro e os outros você já tirou. Padre, eu rezava o rosário. E aí eu perguntei, como é que está a sua vida espiritual? Agora eu estou rezando o terço, padre, mas de vez em quando. Eu disse, olha, está vendo? Rezava o rosário, está rezando só o terço. De vez em quando. Na missa está indo. Já não como antes. Pronto. Aí eu disse assim, você está vendo como você já está se perdendo aos poucos? Isso depois de 1 ano. Mudou. Recentemente encontrei essa pessoa. Aí eu dei, alguns conselhos, saiu dali dizendo, não, padre, não sei o que e tal, vou mudar. Aí recentemente encontrei na rua assim, disse assim, aí me viu, ficou toda sem graça a pessoa. E a partir dali eu disse assim, não sei não. Estou começando a rezar. Comecei a rezar a partir daquele momento, porque eu sei que está voltando para trás, Está retornando. Termino agora com o que o livro a carta aos Hebreus está dizendo. Cuidado, para depois que você fez uma caminhada, você venha a ficar para trás. E não entre mais no repouso, ou seja, e não entre mais no céu. Fez toda uma caminhada. Na própria carta aos Hebreus diz assim, que depois que a pessoa conheceu as coisas de Deus, fez aquela caminhada, provou, viu tudo, experimentou, se ela retorna, dificilmente ela voltará ao estado de santidade que ela estava antes. Eu dei uma risada assim, mas é de tristeza, porque eu comecei a rezar por aquela pessoa. Porque de agora em diante eu não posso fazer mais nada, se da parte dela ela não quer mais. Porque ela está experimentando o que experimentou no passado e está gostando de novo. É por isso que Jesus diz assim, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Já não está mais perseverando. E teve um momento que eu disse assim para essa pessoa, como é que a sua família está falando de você agora? O que é que eles estão falando? Nossa, pai, eles estão gostando tanto de mim. Eu disse, está vendo? Eles não gostavam,
Estão gostando. Por que estão gostando? Porque agora está agindo igual ele, já não está agindo mais como estava antes. A pessoa, era um problema. Agora já não é mais problema, a família está gostando, está dizendo assim, agora é dos nossos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.